Rodoviária Federal Sorriso, hoje aqui nos estúdios. Que satisfação conhecê-lo e recebê-lo aqui. Ontem foi o dia do guarda rodoviário, né? E hoje, segundo ele, é o aniversário da PRF, gloriosa corporação. Então, parabéns e seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Poder participar e ter essa aproximação com os cidadãos da região. Sempre uma satisfação. O senhor está em Sorriso já desde fevereiro, é isso? Isso. E nomeado como chefe da delegacia a partir de março. Isso, desde o dia 10 de março iniciei. Muito bem. O senhor conhece a história da PRF? O senhor disse que é aniversário hoje, é o aniversário de criação dessa corporação, é isso? Conheço. Foi criada lá em 1928, né, pelo presidente Washington Luiz, na época. Nossa. Ainda como polícia de estradas, né? A gente tem aí o primeiro patrulheiro famoso, que era o Turquinho. Ele recebeu uma missão junto de uma Harley Davidson de patrulhar a época Rio-São Paulo, né, que era a principal rodovia. E dali nasceu a PRF, né? Em 1945, ela passa a ser chamada de Polícia Rodoviária. Em 88, ela começa a integrar a segurança pública, né? Até antes de 88, era uma força do DENER, né? O atual DENIT, né? Sim. E em 88, ela passa a compor o artigo 144 da Constituição, né? E agora, sim, como um órgão de segurança pública ligado ao Ministério da Justiça, né? E a PRF que nós conhecemos hoje. De ponta a ponta, né? De norte a sul do país tem PRF. De norte a sul do país. São mais de 70 mil quilômetros de rodovia. Olha só, 70 mil quilômetros é trecho, hein? É trecho pra caramba. Nossa Senhora. E geralmente rodovias federais, né? Então considera-se que tem sempre um tráfego mais pesado, de trânsito mais pesado, né? Sim, são as principais rodovias do país, né? Escoamento, a gente tem o exemplo aqui, nosso grande exemplo da 163, que é o escoamento da produção agrícola, né? Então tanto para a região sul, ali no Porto Seco de Rondonópolis, quanto para a região norte, ali o Porto de Miritituba, né? Os portos do Pará. Então, uma região de grande tráfego, e não só os veículos de escoamento, né, mas há todo um ecossistema que envolve o agronegócio, né? Então, vocês têm os representantes de vendas, o pessoal de laboratório. Então, o tráfego ele é intenso, né? Tanto dos veículos pesados quanto dos pequenos ali, que são os serviços acessórios ali ao agronegócio. A gente espera um respiro, talvez daqui 10 anos, dê para falar sobre, com essa chegada de ferrovias aqui e ali, de repente alivia um pouco, né? Mas até lá ainda é muita atenção, né? Isso, infelizmente a gente ainda depende muito do modal rodoviário, né? E é uma sobrecarga, né? Não tem como. Quanto mais o país cresce, mais cresce essa demanda, né? Então, se a gente tiver o apoio de outros modais, é excelente para desafogar. Vai aliviar, né? E o Maico Fraida veio de onde para Sorriso? Eu vim de Cuiabá. Cuiabano? Cuiabá, isso. É cuiabano nascido em Cuiabá? Sou cuiabano. Família do Mato Grosso do Sul, mas eu sou cuiabano. Onde você deixou o sotaque? Tirou para vir para a rádio hoje? Hoje cedo eu entrevistei um servidor público que é cuiabano de Chapa e Cruz, aquele, né? Por isso que eu tô perguntando aí. Foi por causa da família, né? A família é de fora e acaba que a gente não tem tanto mistura, o sotaque, né? Já que tá bom. misturado. Já conhecia Sorriso? Já, conhecia, tinha bastante amigos aqui, então já conhecia. Tá familiarizado? Já, tranquilo, bem tranquilo. Estabelecido. Que bom. Vamos falar um pouco do trabalho. Milena, fica à vontade para participar aqui da entrevista, ela está nos estúdios aqui conosco também. Polícia Rodoviária Federal, a gente sabe da importância, né? E o que você considera aí, não sei quantos anos de carreira você já tem no ramo? Muitos? Na polícia não, né? Esse ano eu completo 20 anos de serviço público, eu era servidor do Detran, Mato Grosso. Do Detran você foi para Ingressei na PRF agora em 2021, né? 2021. Aí, nesse período aqui, já passei pela chefia da Delegacia de Diamantino, estava como chefe de operações do Estado, em Cuiabá, e agora assumi a missão aqui em Sorriso. O que você vê como o maior desafio da carreira de vocês para o trabalho da PRF? A PRF é muito dinâmica, né? A gente fala assim, não tem um eixo que você fala, a PRF faz isso, né? É um trabalho muito complexo de várias áreas, né? Então, tudo o que acontece na rodovia, a gente vai desde uma autuação de trânsito de um farol queimado, a uma apreensão de toneladas de drogas, de produtos de agrotóxicos. Então, a gama é muito grande, né? A gente tem muitos policiais qualificados em determinadas áreas, né? É uma espécie de medicina, né? Você tem o PRF, quando sai, é o clínico geral. E aí, no dia a dia, você vai formando o grupo ali dos especialistas, porque não tem como, é muito amplo. Não tem como o policial ser excelente no trânsito, que demanda muito estudo. A legislação muda, são resoluções do CONTRAN, então para você ser muito bom em trânsito, você precisa estudar muito. O tempo inteiro, né? E aí não tem como ele ser muito bom no trânsito e também ser um grande pegador de droga, por exemplo, porque ele vai ter que estudar também a outra parte, como abordar técnicas de entrevista, um olhar entender. Para aquilo. Então você acaba ao longo do tempo se especializando, né? E aí você chefia uma equipe que tem esses especialistas. Isso. A gente chefia hoje, são 3 unidades aqui, né? A gente tem a unidade de Sorriso, onde tem a sede da delegacia, uma unidade em Sinop, uma unidade provisória em Sinop,
Sinop, que está dentro da cidade. A nova unidade está em construção no quilômetro 858. A gente espera aí que no máximo início do ano consiga entregar. E temos a unidade em Guarantã do Norte, né? Então o nosso trecho começa na divisa de Lucas com Mutum. A gente está atendendo até 150 quilômetros dentro do Pará. E mais a 242 que vai para a região leste. Então vai dar aí mais de 850 quilômetros para as 3 unidades, atendendo isso tudo, né? A gente tem a questão do trânsito, do crime. Né? É muito grande e para pouco efetivo, né? Então é importante ele falar, né, esse trabalho e a extensão que eles têm que trabalhar, porque muitas vezes as pessoas exigem, né, olha, eu pedi tal coisa e não fui atendido, porque na verdade é um trecho enorme, né, que vocês têm que fazer e que ainda enfrenta também o trânsito, né, porque não é porque vocês são da PRF que não vai enfrentar esse trânsito caótico, né? Com certeza, né, a gente sofre um pouco, né, óbvio que com a você viatura... Não vai de helicóptero, você vai com a viatura pista. A gente consegue transpor algumas situações com mais facilidade, mas a depender da situação a gente fica travado no trânsito tanto quanto qualquer cidadão, né? Por isso a importância, já vou aproveitar o gancho, né? A importância de respeitar, por exemplo, não parar no acostamento. Por quê? Quando a gente precisa deslocar com velocidade para atender alguma situação, muitas vezes a gente vai usar o acostamento. Então, se está num tráfego enorme ali parado e a pessoa vai e começa a fazer fila no acostamento, a viatura passa por onde? Não tem como passar. Então você acaba atrapalhando o atendimento policial, né? Não vou falar aqui de números de policiais por unidade por questão de segurança, né? Mas é só olhar o cenário nacional, né? Nós somos 13 mil policiais para o Brasil inteiro. Então, no estado de Mato Grosso, 500 para o estado inteiro. Então, é difícil. Aqui são quase 6 mil quilômetros de rodovia. Então, muitas vezes as pessoas falam, a gente não vê a PRF ou não está abordando. É isso. Às vezes um acidente demora 4, 5, 6 horas de atendimento. A equipe está lá. Você vai passar no posto da PRF, talvez não vai ter ninguém. Porque a equipe está reduzida, a equipe está lá atendendo, ou não vai estar abordando em outro lugar porque está presa em situações, né? Um encaminhamento, você pega uma droga, vai levar para a polícia judiciária, às vezes é 4, 5 horas, até você desenrolar, fazer o boletim, levar para outra polícia, ser recebido, ser atendido, entregar aos presos. Então, tudo isso demora e a falta de estrutura acaba, às vezes, gerando uma aparência de ausência, né? Mas a gente não está ausente, né? Está trabalhando, fazendo tudo que é possível. Fazendo aquilo que é possível com aquilo que a gente tem, né? Então, quanto mais nos é dado, mais a gente apresenta, né? E não tendo, a gente faz o melhor possível. Nesse sentido, ou dentro desse contexto, a contribuição de cada cidadão é valiosa para vocês, no sentido de andar na linha, obedecer o que a legislação prevê, enfim. Com certeza. No trânsito, né, sobretudo no trânsito, se você pegar as estatísticas, né, o Detran solta um anuário anual e ali tem vários dados apresentados. Os últimos estudos têm apontado que mais de 90% dos sinistros de trânsito advêm de condutas humanas. Então, a pessoa põe muita culpa. 163 é ruim, mas não tem isso ou aquilo. Mas quando você vai olhar a fundo na ocasião do sinistro, de fato? Alguém fez algo que sabia que não devia fazer e fez. Ou deixou de fazer algo que sabia que devia fazer. Então, é a conduta humana. E aí assume o risco e acaba acontecendo o sinistro. Muitas vezes pessoas vitimadas, pessoas em óbito. Então, a conduta humana ela é primordial, né? Eu sempre brinco nas palestras, eu pergunto pro pessoal, né? O que vocês preferem? Ver a PRF prendendo criminoso, correndo atrás de droga, ou parado 6, 7, 8 horas atendendo um sinistro de trânsito porque alguém resolveu ultrapassar onde não devia. Pois é. Então é um custo muito alto que acaba desguarnecendo outras necessidades, né? Porque a gente tem que atender, não tem o que não fazer. É falta de sinalização, né? A BR-163, por exemplo, em que pese o volume de acidentes agora, graças a Deus, parece que está reduzindo já, né? Com esse começo da duplicação, mas sempre foi bem sinalizada. Sim, não é, a gente for olhar, claro, não são as melhores condições de pista, tinha os lugares que não tinham acostamento, alguns lugares que eram barranco, então não tem nem como você sair, se acontecer alguma coisa na pista, você vai rolar, não tem como fugir. Mas a pista, via de regra, estava com asfalto em boa qualidade, sempre bem manutenido, boa sinalização, alguns pontos de falha, mas no modo geral, no contexto geral, dá para julgar que tá ok, dava para trafegar, né? E o que a gente vê aqui, sobretudo, a maior causa de sinistro, colisão frontal por ultrapassagem em local proibido, ou às vezes perdeu o controle do veículo ali de sono, excede as horas de trabalho, acaba dormindo no volante, invade a pista contrária. Então, no fim das contas, a maior parte é a conduta humana. Vai vir um tempo difícil, eu diria aqui, mas um tempo difícil bom, né? De dificuldade boa, porque essa da duplicação da BR-163 vai atingir Sorriso, com certeza, agora brevemente já, né? Hoje a gente preparava uma matéria para o site, estará lá no R9 News à tarde, que a previsão era entregar em 2031 a duplicação total até Sinop, e agora na metade do tempo aí parece que eles estão prevendo, porque está realmente avançando muito rápido. Então, Sorriso, logo, logo vocês vão ter trabalho também, e o cidadão vai ter que ter mais calma nesta hora, né? Isso.
Via de regra, a nova pista ela vai passar inteiramente fora da rodovia. Então, a construção da nova pista não vai gerar tanto transtorno. A duplicação, porque ela passa, é uma pista totalmente nova. É outra pista. 2 faixas novas, as obras estão ocorrendo às margens da rodovia. Não será lado a lado, né? Isso, não. Tem o canteiro central, então a pista está sendo construída fora. Via de regra, são poucos impactos. Às vezes o caminhão precisa atravessar com material, mas não está parando o trânsito para realizar a nova pista. A grande questão é que você tem a manutenção da pista atual. Então, a gente está em obras com novas pistas. Recuperando, que ela tem que ficar boinha. E mantendo a pista anterior, né? E aí, quem mais vai sofrer hoje no nosso trecho é o município de Sinop, porque lá tem previsão de 7 viadutos. E aí o viaduto impacta porque está em cima... Aqui é um só, mas ainda assim eu tô vendo que o povo vai reclamar um pouquinho. Vai dar uma dorzinha de cabeça. Mas é aquilo que a gente estava dizendo, é um sofrimento temporário, mas depois a gente vai colher bons frutos aí, porque você vai trafegar. Quem já tem o costume de trafegar, tá passando aqui pela duplicação de Nova Mutum, é outra realidade, né? Então, é verdade. Você faz quase que na metade do tempo do que era feito antes. E com segurança, Com segurança, com tranquilidade, porque os veículos pesados ficam à faixa da direita e você tem a faixa da esquerda livre para os pequenos poderem trafegar. Em que pese, e o cuidado que sempre vai ter que ter, né? Que a gente dizia antes, certeza. Porque mesmo com uma pista duplicada, não se está livre do sinistro se não respeitar, né? Não, exatamente. A gente acaba mudando a natureza dos sinistros, né? Graças a Deus reduz-se o número de óbitos, né? Mas você muda a natureza. O que era colisão frontal, colisão traseira, colisão transversal, porque tinha saída de pista para entrar, acaba se tornando saída de pista por excesso de velocidade, tombamento de veículo, porque perde o controle por conta da velocidade. Então você muda a natureza dos sinistros, mas você deixa de ter os óbitos ali, que é a nossa principal guerra, né? Fazer com que as pessoas cheguem vivas aí. Morrer menos, né, no trânsito. Vamos lá, Milena. Recebi uma mensagem aqui perguntando quais são os critérios das abordagens, né? Porque muitas vezes as pessoas têm também aquele receio. Poxa, me parou no posto policial, né? Às vezes as pessoas se sentem até um pouco, né, envergonhados de ter que parar e tudo mais. Qual que é o critério? Sempre foi feita uma denúncia ou também tem esporadicamente, vamos fazer uma blitz, por exemplo. Só para que o ouvinte entenda, né? Porque muitas vezes as pessoas são abordadas, né, e se sentem constrangidas com a situação. Certo. Antes de responder os critérios, né, eu acho que vale a pena ressaltar isso, né? A pessoa não precisa se sentir constrangida, porque faz parte do trabalho. Vamos supor que você foi sequestrado. Eu nem tenho notícia, mas se eu não parar o seu carro e ele seguisse normalmente a viagem, você ia continuar sequestrado. Então, muitas coisas a gente vai descobrir abordando. Então, uma criança sendo levada indevidamente. Sendo levada indevidamente. Então, quando você aborda e pede a documentação dos passageiros do veículo, é justamente para isso. Tem uma criança ali, vou pedir o documento. Será que são os pais? É parente? Ah, não é. Tem autorização, tá com a guarda. Então, a gente precisa abordar para levantar, né? Perfeito. A gente espera que aborde e não encontre nada. É o ideal, né? Seria o ideal. Aí você também não precisa da polícia, né? Se não tivesse nada para achar... mas não precisa se sentir constrangido, porque faz parte do trabalho, né? Você vai ser abordado com tranquilidade, com educação. Então, obedeça aos comandos. A gente tem muitas vezes pessoas que sentem assim, mas eu sou trabalhador. A gente também, a gente está fazendo o nosso trabalho. Né? Então, exatamente. Não tem problema. Responde ali, atende aos comandos e vai dar tudo certo. Terminou a abordagem, geralmente termina a abordagem, a gente conversa, porque num primeiro momento o policial não sabe. Eu brinco muito, não vem escrito, não tem uma identidade do criminoso. Né? Eu só vou descobrir depois que eu abordar. Então, eu preciso abordar com seriedade, com cuidado. Eu não sei quem está dentro do veículo. Depois que a gente já viu que tá tudo ok, geralmente relaxa, conversa, explica, troca uma ideia. Então não precisa trabalhador, mas tá com o farol queimado. Vai trazer problema outra lá situação. Na frente. Então as nossas abordagens, né? A gente vai ter muitos, a famosa blitz, né? A gente chama de comandos, né? A gente vai ter muito comando de segurança viária, que é justamente isso. Eu preciso parar o veículo para ver se as condições estão adequadas. Né? Então tem coisas que são visíveis. De repente um farol queimado, um para-brisa trincado. Mas tem coisa que eu só vou descobrir abordando. Tá ali com o macaco, tá com o step, né? O freio tá bom. Eu só vou descobrir isso abordando. Tá com o limpador de para-brisa funcionando, tem água no reservatório. Então, essas coisas a gente só pode averiguar com uma abordagem. Não tem como eu fazer uma seleção prévia, a não ser do que tá visível, né? Sim. E a parte criminal, a gente tem abordagem também na aleatoriedade, né? São comandos ali que você vai abordando os veículos. E a gente trabalha com os indicativos de inteligência, né? Todo mundo sabe, são análise de dados. Então, a gente já tem veículos que são filtrados. Determinadas características nos levam a abordar aquele veículo. É só a gente olhar aqui o VDM da rodovia, né? Quantos veículos passam por dia? A gente tem aqui mais de 70 mil veículos. Por dia. Eu vou achar droga abordando assim todo mundo? Você tem que ter um critério. Então, assim, óbvio, eu não posso falar aqui os né? critérios, é uma questão de segurança. Sim, claro. Mas existe uma análise de dados ali de inteligência para tentar
reduzir isso aí e trazer mais assertividade para o trabalho. Então, a gente tem abordagens aleatórias e tem abordagens indicadas, tanto pela nossa inteligência, quanto também pela denúncia. Não acontece muito, o pessoal acha que tem muita droga apreendida por denúncia, né? Não tem. É quase rara a denúncia. É o olho de vocês. Então, é realmente o trabalho desenvolvido ao longo do tempo ali. Friday, o tempo está passando muito rápido, mas você tem uma pergunta, chegou de ouvinte aqui, eu nem sabia disso aqui. Está dizendo que queria saber para onde foi o helicóptero da PRF destinado para a base de Sorriso, que voou um tempo e sumiu. Nunca soube disso. Certo, então, a gente tem poucas aeronaves no país, né? Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que está na casa de 10 a 14, por aí. Então, mesmo, né? Lá atrás houve um início desse trabalho, a ideia era aproveitar a base do Sea Park que já existe e a gente tem uma aeronave nossa ali também, né? Mas aí por questões de logística e outras demandas do país também, essa aeronave acabou sendo retirada, atuou bastante aqui na época das manifestações, 2022, ela estava aqui. Por isso que o cidadão lembra. Isso, aí depois disso ela retraiu e está aplicada em outros lugares. A gente tem alguns lugares que foi feito parceria de atendimento aeromédico, então a aeronave ela fica na base junto com o SAMU ali, além do trabalho policial, ela desempenha também o trabalho aeromédico. Capital, por exemplo, nas capitais, né? Aqui em Sorriso a gente tem ainda, graças a Deus, o seu pai que já ajuda bastante. Supre, né, para vocês quando necessário também, né? Mas a ideia, o ministro Dino tinha essa ideia, né, antes de sair, de implementar esse aerotático em todos os estados, né? Só que é um custo muito alto, né? Quando você vai ver o valor de uma aeronave, a sua manutenção e a equipe, porque não é uma equipe qualquer, é uma equipe especializada, você precisa de um piloto com horas e horas de rodagem, você precisa dos operadores que trabalham dentro do helicóptero e mais a equipe médica, geralmente é parceria, mas ainda então não é um projeto tão simples, né? O ideal e o real estão muito longe, né? Então algumas regionais têm já esse aeromédico, tem as aeronaves, mas hoje elas estão mais rodando o tempo inteiro. Então tem uma demanda aqui, se a gente solicitar, a aeronave virá, como já teve trabalho em garimpo, porque a aeronave veio, né? Mas via de regra, por hora, num futuro próximo, a gente não tem uma base aqui. Que bom, Frayda, foi um prazer recebê-lo aqui. Né, Frayda, como ele é mais chamado, Michael Frayda. Fala, Só registrar, quando a ouvinte pediu aqui sobre os critérios, era só mais sobre aquela abordagem mesmo, né? Não os critérios em si interno, né? Tranquilo. Mas muito bom mesmo, Marlene, como você disse, né? Bem explicativo e de uma linguagem bem fácil para todo mundo entender. Só para registrar, chegou um recado aqui, nossa Polícia Rodoviária Federal está de parabéns, muitos policiais. Ele coloca 90% são educados. Considero que 100%. Até hoje não tive nenhum desprazer de encontrar um que não fosse educado, né? E o Frayda está mostrando aqui realmente a sua capacitação, né, para chefiar esta sexta delegacia. O senhor fica à vontade para nos provocar sempre que precisar ou quiser falar com a comunidade pelo microfone aqui da Sorriso FM. Certo. Muito obrigada pela deixar um recadinho final, né? Pois fica à vontade. Só ressaltar realmente essa questão de obedecer a sinalização de trânsito, né? Tomar os devidos cuidados, sobretudo esse período que a gente está em obra agora, a duplicação, mais as obras de manutenção da rodovia. Então, hoje ainda houve uma colisão traseira nesse Pariciga ali. Então, precisa redobrar a atenção, tomar cuidado. O mote do trânsito esse ano é desacelere, seu bem maior é a vida. Então, a gente vive uma vida corrida, tudo muito rápido, precisa entregar, precisa fazer, mas a gente precisa chegar em casa vivo, né? A gente fala que a nossa primeira missão como policial é voltar para casa vivo, né? E tem que ser de todo mundo que usa o trânsito. Então, vai pegar a estrada, confira o seu veículo, faça a manutenção correta, verifique os equipamentos obrigatórios e respeite a sinalização. Se você respeitar a sinalização e fizer a sua parte, a chance de se envolver num sinistro é mínima, né? Você vai só se o outro fizer alguma coisa, né? Então, tome as medidas necessárias e tenha uma viagem tranquila e chegue em segurança em casa. É o desejo da PRF para todos. Obrigada. Vida longa, PRF, né? Que está de aniversário hoje.